Bem-vindo, bem-vinda. É comum se usar o termo sem tesão não há solução. Esse termo, que foi cunhado por um grande mestre de terapia chamado Roberto Freire, modificou muito a minha forma de viver e hoje a maior parte dos meus impulsos alimentares, físicos, amorosos, profissionais, impulsos de viagens, de espiritualidade, são impulsos baseados nesse tesão, que é um tesão biológico. É uma busca biológica por aquilo que faça o meu coração pulsar, como diz o mestre Osho. Então, o tesão de andar de barco, o tesão que hoje fez eu numa praia muito bonita aqui no Guarujá, o tesão de eu ter minha companheira, de eu beijar, de eu fazer meditações, o tesão de eu dar aulas de tantra, de reiki, de astrologia, de terapias. Então, nós temos uma biologia que é chamada do tesão, que Freud chama de desejo, e no fundo, na nossa vida, provavelmente o que você quer é uma vida bela, é se sentir bela, se sentir belo, uma vida de um modo geral bela, você quer alegria e você quer prazer. Eu nem vou estar falando de felicidade, porque felicidade vem desses elementos que são pequenas alegrias, prazeres, que são também a beleza ou uma vida que vale a pena ser vivida, que tem relação com esse tesão. Então todos nós, de alguma forma, buscamos esse tesão na vida. Só que existem duas ideologias na nossa vida: a ideologia do prazer e a ideologia da dor. E por incrível que pareça, nós somos educados, você foi educado a viver a ideologia da dor. Tanto é que nós reclamamos muito, se queixamos muito. O próprio fato de reclamar, de se queixar ou de viver uma vida que não é nossa é uma ideologia da dor. Agora, o que é uma ideologia da dor e do prazer diferenciando? Ideologia do prazer é você ser feliz agora, trazer prazer para a tua vida. Ideologia da dor é falar assim: quando eu me aposentar, eu vou ter mais liberdade. Quando eu fizer o ensino médio, depois quando eu fizer a faculdade, depois quando eu fizer uma pós-graduação, depois quando eu fizer um doutorado, aí eu vou ser feliz. Ou se eu for bonzinho, quando eu morrer, eu vou para o céu. E no céu eu vou ser feliz. Ou eu vou ser feliz num outro plano espiritual. Ou se eu me comportar, eu vou ter férias. Se eu me comportar, eu vou ganhar um presente. Então nós somos educados pela ideologia da dor. Eu sofro no presente porque eu acredito que no futuro eu vou ser feliz. E um dos nomes disso, infelizmente, é escola. O próximo ano, então nós entramos na escola com 3, 4 anos hoje. Isso não é culpa de professores que são heróis, falando de um sistema que acaba com a maior parte da nossa alegria, da nossa pulsação. Então eu entro numa escola e o momento principal da escola para mim era o intervalo, era o recreio. Quando eu ia paquerar, praticar esporte, me soltar corporalmente. Mas se eu estudar mínimo múltiplo comum, paradoxito na raiz quadrada, se eu estudar os afluentes de rios ou isso, aquilo, outro, quando eu me formar, eu vou ter um emprego e vou ser feliz. Nós sacrificamos a nossa infância, nós brincamos pouco, nós sacrificamos o contato com a natureza, por vezes de ficar numa sala fechada, olhando para uma lousa, sem nenhuma interação. E a gente continua assim. Porque note, primeiro que toda criança nasce ateu, toda criança. Nenhuma criança nasce acreditando em Deus ou na espiritualidade, enfim. Nós temos que educar essa criança. E existe uma ideologia também, que é a ideologia da dor, que diz que a felicidade ela
só vai vir se eu respeitar as leis da igreja, ou as leis evangélicas, ou as leis disso, ou as leis daquilo. Que eu tenho que me comportar, que eu tenho que ser uma pessoa decente, para depois eu ir para o céu. Ora, se eu sacrifico esse mundo para depois ir para o céu, eu estou sacrificando o meu tesão, a minha biologia agora. E uma das formas de nós lidarmos com isso é sermos livres. Toda criança nasce corporalmente livre. Na minha formação de Tantra, eu ensino muitas massoterapias haitianas para libertar o nosso corpo, para ele voltar a pulsar como éramos quando éramos crianças. Eu acredito nessa pulsação biológica do tesão. Meu corpo, ele é um corpo pulsante, não digo como eu era criança, que isso fazem 60 anos, mas o meu corpo tem uma pulsação baseada em exercícios que eu faço e também de perceber que eu quero ser feliz agora. Eu não vou deixar a minha felicidade para o futuro. E quando nós falamos de ideologia da dor, então eu vou tirar férias quando o governo quer. Então nós ficamos horas e horas numa estrada. Eu vou pagar um monte de impostos que são injustos, porque existe um autoritarismo. Mas eu vou ter uma aposentadoria no futuro. Legal. Você sabe que você não vai ter. Então, para nós abrirmos mão do nosso tesão de vida, nós caímos numa coisa que o Roberto Freire estudou, que é o autoritarismo. Você não percebe, mas existe uma série de instituições e de pessoas que são autoridades sobre você. E nós não podemos permitir que pessoas, religiões, regras, casamentos, palpites sejam autoridades sobre nós. Você é uma pessoa livre? Quem é autoridade sobre você? Quem é? Se você não se comportar, eu te bato. Isso é autoritário. Se você não seguir as regras, eu te puno. Autoritário também. Muitas pessoas são absolutamente doentes porque vivem esse autoritarismo. Basta ver pessoas que vão para uma guerra como a do Iraque ou como a do Vietnã, que é da minha época, e elas voltam com depressões profundas, elas acabam fazendo besteiras com relação à própria vida, elas acabam ficando com ansiedade, com estresse, ficam malucas. Por quê? Porque cumpriram ordens. Nós não estamos percebendo quanto que o mundo cada vez está mais autoritário. Hoje a internet é autoritária, as religiões são autoritárias, a escola é autoritária, a política é autoritária. E todas essas autoridades jogam o teu prazer para o futuro. Ora, se eu tenho hoje a ideia da ideologia do prazer, você pode trazer para a tua vida que é a minha ideologia, ou seja, o que me dá prazer? O que me dá tesão? Porque sem tesão não há solução. E você vai ver que aí está muito do teu processo de cura. Muito do teu processo de cura. Isso faz parte do meu grupo que chama Asas e Raízes, que são vários trabalhos corporais, várias vivências, um domingo por mês, aonde você vai aprender nessas vivências a não permitir que os outros sejam autoridades sobre você. Você tem que assumir a autoridade. Então esse é o primeiro ponto. Eu acredito que os processos terapêuticos eles devem ser anti-autoritários. De eu não permitir mais alguns tipos de autoridade na minha vida. O segundo ponto desses trabalhos do mundo fazer com que eu fique doente, depressivo, ansioso, é a percepção de que eu sou um ser dividido. Nós fazemos vários papéis que são profundamente antagônicos. O papel profissional, por vezes, é falso, é mentiroso. Note, por exemplo, uma festa de amigo secreto. Você gosta disso? Se você gosta, ótimo. Se você é obrigado a participar de um amigo secreto, isso é um processo autoritário. Eu sempre tive horror a amigos secretos, sempre tive horror a alguns almoços de família, jantares de família. Ou seja, eu tenho que colocar uma máscara para participar de algumas coisas que não fazem parte da minha vida. E eu sou regulado também pelo que o outro vai pensar de mim.
Quando eu começo a entender que eu não vou mais permitir que o mundo seja autoridade sobre mim, que eu vou ser livre. E segundo ponto, quando eu começo a me dar conta que eu tenho que ter uma autorregulação, minha vida é muito mais feliz. O que é uma autorregulação? Quem regula você? Quem diz quando você tem que tirar férias? Quem diz que tipo de roupa que você tem que usar? Quem diz quanto que você precisa trabalhar para ter uma aposentadoria? Quem diz para você o que é certo e o que é errado? Quem diz que você tem que abandonar essa vida para ir para outro planeta, para outra galáxia ou para ir para o céu? Que a ideia mesmo é não estar aqui. A autorregulação é algo que todos os animais têm, que todos os seres têm. A autorregulação é quando você dá forma para a sua própria vida. Você desenha a sua própria vida do jeito que ela é. E você vai perceber que quando você autorregula a tua vida é muito mais simples. Ah, mas se eu regular minha vida, eu não trabalho, eu não tenho valores. Como não? Autorregulação é você encontrar um modo de ganhar o teu valor, o teu sustento, de uma forma que faça sentido para você. De uma forma que te dê tesão. Trabalhar naquilo que você sente maior aptidão, maior competência, que você pulsa mais, conviver com as pessoas que te dão mais tesão, que fazem você pulsar mais, fazer amor do teu próprio jeito. Do teu próprio jeito. Eu gosto muito, eu sinto, assim como o Roberto Freire, que as duas grandes mudanças que nós tivemos no mundo foi o movimento hippie e o movimento feminista. E também sinto que muitos deles se perderam um pouco. O movimento feminista, nos anos 70, ele trouxe uma ideia da mulher chegar e falar: esse corpo é meu, corpo meu, minhas regras. Tanto que tem muitas piadas que dizem, né? Se fosse o homem que tivesse grávido, ele aprovaria um monte de leis que dariam liberdade para as mulheres. Porque todas as leis que foram feitas para as mulheres foram os homens que fizeram. Foram os homens que fizeram. Todas as leis que dirigem as mulheres foram homens, isso não é o pior. Foram homens, na sua maioria, cafajestes, machistas, patriarcais, homens de religiões que não dão a mínima importância para as mulheres, a mínima importância, que diminuem a mulher o tempo todo. Então, é quando o movimento hippie chega e fala: eu quero ser vegetariano, eu quero amor livre, eu quero amor livre, eu quero trabalhar, eu quero ser tatuado, eu tive muitos problemas com tatuagem. Hoje todo mundo tem, porque muita gente acaba fazendo tatuagem, mas porque a mídia, de novo, a mídia manda você ter tatuagem. Não porque você quer, todo mundo tem, eu vou pôr. Eu vou ter. Mas quando eu sou um hippie velho, vegetariano, comecei a fazer yoga, não queria ser CLT, não queria bater cartão de ponto, né, que se fala, não queria ter chefes, não queria, mas você tem que trabalhar num lugar para você ter um final de vida bacana. Eu não quero ter um final de vida bacana, eu quero ter uma vida bacana agora. Agora. Com aquilo que eu tenho mais aptidão, com o que eu tenho mais tesão. E o movimento feminista veio falar para a mulher: você senta como você quiser, porque a mulher não podia sentar com as pernas separadas. Você pode mostrar teus seios, você pode decidir a tua sexualidade, você pode decidir a tua gestação. Antigamente tudo era tão autoritário, mas hoje ainda é. Que você não podia divorciar, não podia desquitar. Então muita pessoa ela tem uma heterorregulação. Ela é regulada pelos outros. Os outros, eu vou ter um 13º porque é uma lei. Mas será que a gente merece? Eu vou ter férias porque é hora de eu descansar. Mas você descansa mesmo? A gente começa a ter todas essas leis, essas regrinhas, e volta a repetir, essas regras, a grande liberdade do mundo surge com o movimento hippie e com o feminismo que a mulher chega e fala: eu regulo meu corpo, minhas regras. Meu corpo, eu que cuido, porque o homem sempre foi assim, mas a mulher não. E o movimento hippie veio falar de uma liberdade,
de não aceitar guerras, de falar faça amor, não faça guerra. Eu tenho até uma tatuagem aqui, hippie, que foi a Kemi que fez, a minha irmã Zona, foi uma das minhas primeiras. Faça amor, não faça guerra. Então, esse ponto eu quero falar para ti que é muito importante. Você tem que se afastar de muitas coisas do sistema. Você tem que fazer as tuas próprias regras. Você não pode permitir que as pessoas sejam autoritárias sobre você. Faça isso, faça aquilo. Onde é que você estava? Que hora se volta? Mas sem criar brigas. Quando alguém chegar para você e falar qual é o teu CPF, dá o teu CPF para a pessoa. Mas você não pode aceitar interiormente que CPF é uma coisa séria. Porque a hora que você achar que você é teu CPF, que você é um número, você se vendeu ao sistema. Porque o sistema, ele quer que você seja um número. Então esses dois pontos são importantes de cara. Muitas doenças são porque o mundo é autoritário com você, e a cura seria não permitir esse autoritarismo. Onde você foi, Otávio, não é da tua conta. Que horas você volta, não é da tua conta. Por que você não me ligou? Porque eu não quis. E também não é da tua conta porque eu te liguei. Eu não tenho que prestar satisfações para você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é perceber que quem regula a minha vida são os sistemas. Como eu me visto, como eu falo, como eu amo. E de repente você fala, a partir de hoje eu vou assumir o controle da minha própria vida. Eu vou fazer o esporte que eu mais gosto, eu vou namorar do jeito que eu gosto, eu vou amar do jeito que eu gosto, se eu sou monogâmico ou não monogâmico, se eu sou gay, se eu sou lésbica. O corpo é meu, regras minhas. Ah, mas você não vai para o céu. Você quer acreditar nisso? Então joga fora essa vida e espera que numa próxima vida você vá para o céu. Com essas pessoas que falam que você vai para o céu ou não. Já pensou você encontrar essas pessoas lá, os teus líderes religiosos, os teus pastores, os teus gurus? Não. Bom, terceiro ponto importante, que seria os mistérios do organismo. Isso tem muito a ver com Reich, tem muito a ver com a minha formação de terapeuta tântrico. Isso tem relação profunda com a terapia que eu faço em grupo em São Paulo, presencial, que é o Asas e Raízes, que você pode fazer um dia comigo, é um domingo por mês, que é um grupo onde a gente trabalha as couraças do corpo. O que é couraças? Toda criança nasce olhando para o universo com 1000 possibilidades. Com o tempo a gente não pode mais olhar. Eu tenho sempre que olhar para frente. Eu não posso olhar as coisas bonitas. As cidades que eu moro são feias, são horrorosas. As estradas, quando você chega numa cidade grande, é um show, é uma aberração de coisas mal feitas. Não tem mais árvores, não tem mais animais, tem um monte de prédios horrorosos, sempre a mesma coisa. Esse monte de carros, tudo cinza e preto. Eu fico pensando, cadê os carros verdes, vermelho, amarelo? Tinha tantos carros assim antes. Então a gente é obrigado a ter um padrão de olhar. E com o tempo eu não encaro mais a minha realidade. O Reich ele vai falar que a gente tem que fazer exercícios com o olhar. Olhar nos olhos das pessoas e procurar ver. Procurar ver. Eu fico muito impressionado como existem alguns líderes políticos no mundo. Parece que as pessoas não olham para a cara dessas pessoas, desses líderes. Eles são horrorosos, horrorosos. Você pega alguns líderes asiáticos que criam um monte de guerras, olha nos olhos dessa pessoa. Elas são horrorosas, é a face do mal, é a face da maldade. Outro dia eu vi um pastor aqui mudando de canal na televisão, um pastor que tem uma sobrancelha enorme, aqui uns olhos, é a própria figura do diabo. Pessoa que não sorri, que não brinca, que não é alegre. A gente tem que aprender a olhar. Quando a gente olha, mas olha com consciência, a gente percebe o que é bom e o que não é bom para mim. Reich vai perceber também que nós não falamos a verdade. Por isso que é muito importante massagem aqui, para soltar essa região, para que eu possa expressar a verdade. Para que eu possa falar para as pessoas, eu te amo. Eu falo sempre nas minhas aulas, amor de amor e mais amor ainda a ti. Eu falo 3 vezes eu te amo.
Não tenho medo de falar eu te amo. É importante eu falar aquilo que eu penso. Você está me magoando, você está me ferindo, você faz da minha vida uma vida triste. Falar a verdade. E a gente vai criando uma couraça que eu não vejo mais, eu não falo mais, eu não respiro mais, causa da ansiedade. Eu vou criando uma couraça que é uma forma de me proteger das agressões da vida, das agressões políticas, das agressões da mídia, das agressões da ganância, das agressões. As couraças são máscaras que eu ponho para lidar com situações. Imagina eu trabalhar num lugar que eu odeio e eu tenho que pegar ônibus todo dia para chegar nesse lugar. Eu vou criando uma defesa e o meu corpo não flui mais. Essa semana eu dei aula, dei uma formação de Tantra, estava fechando, e tinha algumas pessoas comigo, né, um grupo grande, e eu só olhando, né, o grupo das pessoas. Tinha uma moça que faz yoga nesse grupo, uma outra que faz trabalho pélvico. O corpo delas tem uma vibração, uma outra que faz tantra também. O corpo pulsa, é o corpo tesudo, o corpo apaixonado. E tem pessoas que o corpo é cheio de couraça, cheio de defesas, fica assim a testa franzida, traz uma energia de reclamação, uma energia de não aceitação. Nós temos couraças pélvicas que precisam ser soltadas na região pélvica. Essas couraças, elas nos dão muitas fobias, angústias, depressão, ansiedade. É que hoje quase ninguém mais trabalha com terapias corporais. E mesmo quem trabalha com terapias haitianas, solta uma couraça ou outra. E muita gente que se fala haitiano tem uma vida muito careta. Reich ele propõe liberdade em todos os sentidos. Você precisa ter liberdade nessa couraça do peito para sentir. Você tem que ter liberdade no coração para amar as pessoas que se aproximam de você. E isso é difícil, eu sei, porque nota, sempre que você vai amar alguém, se você abre teu coração, é muito comum na espiritualidade falar eu vou abrir o meu cardíaco, mas as pessoas não abrem, porque elas têm muito medo de amar, muito medo de abrir o cardíaco, de acionar o cardíaco. Por quê? Porque se eu abro aqui, eu vou começar a amar um monte de gente. E você que está comigo, você pode ter 2 carros, 2 milhões, você pode ter 3 casas, 4 faculdades. Outro dia eu vi uma pessoa postando que o filho dela tinha 5 faculdades. Ela toda feliz, meu filho tem 5 faculdades. Nossa, eu falei, que horror isso, para mim. A pessoa passou a vida inteira estudando, será que ela beijou, namorou? Será que ela fez meditação, fez uma dança sagrada? Será que ela explorou o mundo? Teve um ano da minha filha que eu falei, para de estudar um ano. Ela falou, como assim? Para! Já estudou muito quando ela foi fazer faculdade. Não precisa estudar. Vai viajar. Vai para a Europa. Depois você estuda. Mas, pai, ninguém fala isso. Pois é, mas eu falo. Você estudou dos 5 anos até os 18. Para um pouco. Vai viver outras coisas. Agora, se eu chego para você, você pode ter 10 faculdades, 10 automóveis, 10 formações, 10 roupas, 10 tênis, 10 iPhones, mas se você amar 2 pessoas, alguém vai chegar para você e falar ou eu ou ela. Isso é terrível. Se você, principalmente mulher, se ama 2 homens, eles vão falar ou eu ou ele. Você vai ter que escolher quem você ama. Isso é extremamente autoritário. Quando você libera o teu corpo, quando você solta as tuas expressões, você cura muitas coisas. Mas hoje quase não tem mais terapias corporais. Eu vejo as pessoas fazendo um monte de terapia, mas é tudo corpo duro. Corpo mal amado. Na espiritualidade, então, as pessoas são duras. Não tem flexibilidade, infelizmente. Eu tenho falado muito sobre isso. Porque eu sou de uma espiritualidade corporal, que é o yoga, a dança, as artes marciais. Você precisa ser livre corporalmente. Não adianta você ser livre politicamente se teu corpo é todo travado. Você não sabe olhar, você não sabe falar de amor, você não sabe abrir teu coração. Então o Reich ele vai percebendo que tem vários exercícios que acabam trabalhando essa nossa ansiedade. E ele vai trabalhando
vou trabalhar com uma questão que é o orgasmo sexual, o orgasmo como uma fonte de libertação. Mas um orgasmo que em algum momento eu ensino aqui para você que é muito pleno, muito pleno. Por isso que eu dou terapias tântricas e haitianas. É porque, por exemplo, no Ocidente agora existe uma questão muito grande da mulher ejacular. E tem muitos terapeutas tântricos que buscam que a mulher ejacule. Como que é o nome disso? De novo, pessoas autoritárias. Porque o fato da mulher ejacular é ela ter uma sensação masculina. Ela pode ejacular ou não, mas não imposto. Porque, de novo, é querer que ela seja igual a um homem. Porque o orgasmo feminino é mais interno, normalmente. Não precisa ter essa ejaculação que no Tantra, eu esqueci o nome agora, que se tem desse prazer. Mas o Reich fala de um prazer muito intenso, que só um corpo livre pode ter. E não adianta soltar a couraça pélvica, que é muito solto em terapia. Tem que soltar tudo. Porque o corpo tem que ser livre como um dançarino. Eu vejo gente que faz dança, capoeira, que são trabalhos corporais muito flexíveis. O corpo dessas pessoas pulsam. O corpo dessas pessoas é um corpo tesudo, um corpo apaixonante. Então o Reich acredita que se as pessoas fizessem mais sexo, elas teriam muito mais capacidade de curar uma série de coisas. Mas um sexo bem feito, com qualidade, que envolva o corpo inteiro, que quando você entra nesse sexo, você entre com uma liberdade muito grande em todas as suas couraças, em todas as suas defesas. E lógico que o contrário do sexo é poder, não é? Essas pessoas muito poderosas no mundo, muito poderosas, elas não fazem sexo. O próprio Jung falava, né? Quanto mais poder, menos amor. E quanto mais amor, menos poder. Eu acredito no poder pessoal, mas no poder que venha do amor, do tesão, do corpo pulsante. Então é importante perceber isso, que o nosso corpo, o nosso soma, ele faz parte da nossa alegria de viver. A vida são escolhas o tempo todo. E se eu tenho um olhar, uma respiração, um coração aberto, eu faço escolhas certas. Eu opto por coisas certas. A palavra tesão é uma visão biológica. E ter um corpo que permita eu lutar pelos meus desejos. Lutar não guerra, confusão, mas de abrir mão, de abrir portas, de procurar o novo, de procurar, sabe, dar uma banana. As pessoas adoram quando eu falo isso, dar uma banana para essas tuas regras. Para essas tuas regras que vêm de Brasília, que quem é do Brasil, para essas tuas regras, banana para tudo isso, para essa forma de amar careta que tem hoje, para esses exercícios físicos que tem maravilhosos, mas você faz um só porque é perto da tua casa, para essas formações de quinta categoria. Um terapeuta tântrico, ele tem que saber liberar tudo isso, ele tem que ver a pessoa como um todo. E não só o orgasmo, é saber olhar, é saber falar. E isso se chama terapia haitiana. Essas formas de termos prazer, essas formas de soltar o nosso corpo, ok? Bom, vou beber um pouco d'água, deixa a tua pergunta aqui para mim e eu vou continuar essa nossa história para falar de Gestalt, que é uma das visões também de Roberto Freire, de João da Mata, que são pessoas que desenvolve esses estudos, e eu que vivo tudo isso. Quero falar para você que a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida foi fazer um trabalho lá nos anos 80 que chamava somaterapia. Eu era um cara muito tímido, muito fechado, um cara careta, um cara que não sabia beijar, um cara que não sabia amar. Eu era um homem que não olhava nos olhos da mulher, eu era um homem que seguiu o que meus pais, a sociedade, o banco, o governo, as leis, a religião vivia. E eu fui fazer esses trabalhos haitianos e tântricos, não tanto como tem hoje. Hoje o Tantra se tornou extremamente superficial. Mas o Tantra de antigamente, junto com o Haiti, foi a maior bênção da minha vida. Maior bênção. Tanto que hoje eu dirijo um grupo muito parecido com o que eu fiz, que chama Asas e Raízes. Raízes para você lutar pelo teu prazer, ter os pés no chão, aterrar.
e asas para você poder voar, para você ser livre. Você é livre. Ah, eu sou livre espiritualmente. Será mesmo? Será mesmo? E teu corpo, teu soma é livre. Teu soma vai para onde você quer, vive o que você quer, busca aquilo que te dá tesão. Lembra, sem tesão não há solução. E eu falei de não permitir o autoritarismo, de falar a verdade, de viver a verdade, que é o duplo vínculo que eu vou falar mais já. Falei de libertar, deixar teu corpo sem coraças. E em seguida aqui, deixa a tua pergunta, eu vou continuar essa história. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.